Olá, bem-vindos à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e vou trabalhar com vocês mais um tópico de Sociologia. Vem comigo? Na aula de hoje, 18.1, nós vamos estudar Direitos e Cidadania, parte 2. Vamos aqui continuar o que a nossa colega professora Luciana já iniciou lá, com a aula 18. O que a gente começa trabalhando? Dentro do tema Direito e Cidadania, parte 2. A cidadania e os seus teóricos, dentro da sociologia, porque essa temática também pode ser trabalhada dentro da história, dentro da geografia e da filosofia, certo? Dentro das ciências humanas, a gente sempre pode estar trabalhando com o viés de cada disciplina, certo? E depois, cidadania hoje. Parece pouco, mas não é. São temas bastante importantes. Vamos lá? A cidadania e os teóricos, né? O que seria, então? Ser cidadão não é apenas possuir certidão de nascimento ou uma carteira de identidade que indique a nacionalidade da pessoa. Tampouco basta ter um título de eleitor que obriga a ir às urnas de tempo em tempo, né? Então, não é só você ter um documento de identidade que vai garantir que você seja um cidadão, tá? Isso aí é uma questão legal que diz respeito às regras de cada país, certo? Então, no Brasil, você precisa da identidade, do CPF e assim por diante. O título de eleitor para poder votar, mas não necessariamente isso garante que você vai ser um cidadão, né, que vai estar ali ajudando na sociedade, ajudando o social, os grupos e assim por diante, tá? Isso é só uma regra social para você ser identificado. Existem outros critérios do comportamento, nos relacionamentos, que também vão influenciar. Vamos comigo para o slide. Exercer cidadania é ter senso de pertencimento à nação que ajudamos a construir todos os dias, participando ativamente da vida econômica e política do país, assumindo a cultura e a dinâmica social de nossa gente como identidade, né? E transformando o direito a voto na maneira de exercer o poder de forma justa, responsável e consciente. A gente pode pegar um exemplo agora, como a gente está em época de Copa, né? Está todo mundo assistindo jogos e tudo mais, torcendo pelo país. Ser cidadão é isso, né? Em épocas de festejo, onde a gente torce pelo nosso país, em alguns momentos, quando a gente está naquele país, a gente vai lembrar da pátria, você vai cantar o hino com outro significado, você vai defender as pessoas que estão ali junto com você. E quem está aqui no país, que não conseguiu ir para a Copa, vai torcer da sua casa, vai tentar evitar brigas e assim por diante. Essa é uma forma de visualizar essa identificação, essa valorização. Quando a gente fala aqui sobre identidade, né, tem a ver com esse agente, como a gente se comporta, como é a dinâmica dentro da sociedade, e não somente o documento de identificação que você tem, que pode ser, né, uma identidade, pode ser o RG, pode ser o CPF, pode ser a carteira de motorista e a carteira de trabalho, todas essas têm foto. Fazem parte da identificação do cidadão, mas não necessariamente vão ditar as regras que a gente está discutindo aqui sobre se comportar, sobre ser um cidadão de verdade. Vamos continuar comigo nos slides. Então, para a gente passar para o primeiro teórico, exercer a cidadania tem um senso de pertencimento, né? Então, se eu sou um cidadão brasileiro, eu vou ali conhecer, eu vou tentar buscar o máximo possível pertencer àquela nação. Como que isso acontece? Fazendo parte da cultura, né? Trabalhando, estudando, buscando melhorar cada vez mais dentro do meu espaço social, dentro da minha comunidade, junto com a minha família, no meu trabalho, né? Aí nós temos aqui, na vida econômica, na política do país, assumindo a cultura, né? Seja com dança, com canto, com o que for, certo? Isso tudo vai gerar o quê? Uma identificação social, que transforma ali o seu direito, né? Assim como os seus deveres, em voto, né? Então, quando você exerce o direito a voto, que alguém pergunta quem votou, coisa parecida, você não tem a obrigação de falar, porque é um direito seu, é intransferível, certo? Vamos para o primeiro teórico. Começamos aqui com Karl Marx, né? A gente escuta falar muito dele, algumas vezes bem deturpada a imagem, tá? Então, aqui a gente também pode se referir somente como Marx, tá? Se vocês lerem alguma coisa em outro livro falando, o marxismo é marxista, diz respeito ao pensamento dele, tá bom?
Esse aqui é uma silhueta, né? Uma arte para lembrar como era o busto, o rosto dele. Para Karl Marx, o trabalhador, como membro de uma classe, registra isso daí, porque é importante, não se identificaria como um cidadão, que seria somente a representação, né, burguesa do indivíduo. Então aqui, para ele, né, quando a gente fala de Karl Marx, a gente vai lembrar sempre de classes sociais, da luta de classes, né, da burguesia, o burguês, e o trabalhador, que ele usa o termo proletário, tá, ou proletariado, certo? Então existe essa luta daquele que trabalha, daquele que não tem os meios de produção, junto com a burguesia, né, que detém esses meios. Vamos continuar aqui. A ideia de democracia passaria pelo critério de igualdade social, que só uma revolução social poderia tornar realidade. Tá? Então, a partir do contexto, da época que ele vivia, essa ideia de revolução era muito grande, porque as mudanças sociais, elas gritavam. Né? E aqui, quem não lembra, né, a questão da democracia vem da praça, né, do direito de todo mundo ali poder votar, o poder emana do povo, que é uma frase de um outro pensador também, e assim por diante. Tá? Vamos continuar aqui com outro slide falando da ideia ainda de Karl Marx. Karl Marx, né, qual é a ideia de Karl Marx? Então, nós vamos ter aqui, primeiro sobre o trabalho, né, uma igualdade social, certo? Classes, deixa eu pegar outra cor, uma igualdade social, classes sociais antagônicas, o que seria isso, né? Praticamente opostas, né? Deixa eu colocar de vermelho para deixar bem evidente. Então, se são classes sociais antagônicas, eu tenho uma ali que tem mais e tem uma outra que está abaixo, né? Que tem menos, certo? Depois, o que mais? Outra ideia dele seria a revolução social, né? Essa seria a única saída para a cidadania. Porque, na visão dele, na época que ele vivia ali, não tinha outra forma de você ser cidadão, senão por uma revolução, porque essa discrepância, essa diferença entre quem detinha os meios de produção, né, ou o burguês, que a gente chama de burguesia, era muito diferente, né, de quem estava ali abaixo, que eram os trabalhadores. Então, para ele, existia essa luta constante das classes, né? E ele sempre dizia também, nos textos dele, que assim como o dono dos meios de produção aqui em cima precisa do trabalhador, ou da força de trabalho, que hoje a gente chama de mão de obra, o trabalhador também precisa, né, desse cargo ali, dessa função ou desse trabalho. Tá? Então, aquela ideia de dizer que o patrão, né, ele, quem paga as suas contas e tudo mais, é uma relação de troca. Né? Ele paga porque eu trabalhei e é meu direito receber. A gente está aqui bem distante da ideia da escravidão, né, que as pessoas eram escravizadas e tinham seus direitos privados. Nós estudamos em algumas aulas anteriores aí sobre isso, certo? Então, para ele, existe uma relação onde, assim como o burguês, dono dos meios de produção, tinha uma necessidade de mão de obra, o trabalhador também tinha necessidade daquela vaga para trabalhar. Vamos continuar aqui agora com Émile Durkheim, tá? Durkheim, a gente vai, toda vez que vocês escutarem falar em Durkheim, pensamento durkheimiano e assim por diante, de respeito a esse cara aqui, tá? Só para vocês terem algum registro, ele foi o primeiro a escrever sobre um tema bem delicado, que é o suicídio, tá? É uma das obras que referenciam as pesquisas nessa área, que é uma área bem delicada, tá bom? E se precisarem fazer alguma pesquisa relacionada a isso, podem começar por ele. Para Émile Durkheim, a ideia de cidadania estava vinculada à questão da coesão social. Né? Então, o que seria isso, né? Essa coesão social? Seu papel como cidadão é cumprir as suas obrigações, né? Bora marcar aqui, e desenvolver uma prática social que vise a maior integração possível. Né? Então, ele tinha ali um pensamento da sociedade como um organismo vivo, tá? Então, isso aqui já está dentro do pensamento dele, de um modo geral, mas que faz parte do que a gente está tentando entender aqui sobre como ele pensava a sociedade. Então, para ele, a sociedade era vista como um corpo, né? Como um organismo, não necessariamente um corpo, como um organismo vivo, tá? Então, como assim, professor?
Você tem o corpo, você tem vários membros, várias partes. Você tem membro, braços, pernas, você vai ter um coração aqui, não aparece porque o boneco, né? Esse é um boneco palito, para ser mais rápido. Você tem a cabeça, certo? Então, para ele, cada uma dessas partes do corpo representava uma parte, um grupo social ou uma categoria. Então, a gente poderia falar da educação, da segurança, que entra o policiamento. Deixa eu colocar aqui a caneta que é mais fininha. Você poderia colocar o transporte, certo? Você poderia colocar a saúde. E você poderia colocar, sei lá, a área esportiva e social, tá? Então, eu estou colocando aqui só para vocês poderem ter uma ideia. E o que ele dizia? Que se alguma parte desse corpo aqui, vamos para o vermelho, se alguma parte desse corpo adoece, né, todo o sistema falhe, que é uma das justificativas que ele vai levar para a questão do que eu falei ainda há pouco do livro dele. Então, se uma parte do corpo está falhando, todo o sistema vai falhar. Isso dentro da sociedade. Então, se a escola não funciona, eu vou acabar tendo uma maior marginalização. Eu vou ter ali crianças que precisam de apoio, né, de auxílio, um maior investimento na prática desportiva para que os jovens não fiquem sem fazer nada, certo? Então, eu cumpro as minhas obrigações e desenvolvo uma prática social que vise ali a melhor integração possível, me relacionando com os outros, respeitando os direitos dos outros e cumprindo os meus deveres, tá bom? E qual é a ideia dele, focada aqui dentro da cidadania? Seria a coesão social, né, um equilíbrio e uma organização dessa sociedade para que ela seja coesa, como ele fala. E o cidadão seria o quê? O que é cidadão para Durkheim, né? Cidadão, para ele, seria você cumprir as suas obrigações, certo? Para uma maior integração que a gente viu aqui, ó. Uma maior integração possível, certo? Então, esse, em resumo, essa era a ideia de Durkheim. E aí nós vamos agora para Thomas Humphrey Marshall, tá? E aí vocês vão pronunciar da forma que vocês acharem melhor, que nós não somos fluentes, pelo menos eu não sou. Fluente não é a nossa língua, tá? Aí aqui, segundo Marshall, de acordo com ele, né, e nós temos a abreviação do primeiro nome dele, a questão da cidadania só começou a aparecer nos séculos 17 e 18, por meio da formulação dos chamados direitos civis, né? Então, para esse senhor aqui, antes da formulação dos direitos civis, não existia cidadania, né? Porque como é que você vai garantir o que é direito e o que é dever se nós não temos, né, uma documentação e tudo mais? Aqui vale ressaltar que, se não falha a memória, ele era norte-americano, né, esse professor. Então, a construção, né, dos Estados Unidos como país, ele demanda ali, advém de muitos conflitos, né? Vocês podem pesquisar, tem séries sobre isso, da história norte-americana, né? Estados Unidos, são vários estados. Vocês vão ver também que, dependendo do estado que você escolhe estudar ou pesquisar, um imposto é um valor, né, diferente do outro. Em alguns estados tem pena de morte, outros não, né? A gente vê isso em documentários, em filmes, né, quando o advogado tenta mudar a jurisdição do processo para tentar salvar o cliente dele. E você vai ver regiões, por exemplo, que, segundo você pode pesquisar com professor de história também, né, e geografia, 50, 60 anos atrás, territórios que foram tomados do México, como Novo México, Califórnia, lugares riquíssimos, tá? Então, é um país que vem de muitas guerras civis, tá? De muito conflito e assim por diante. Vamos continuar aqui. Então, até tendo esse contexto, né, da história dos Estados Unidos, faz sentido, né, que para ele só passe a vigorar o que é cidadania quando você passa a ter um referencial. Naquele momento, procurando garantir a liberdade religiosa e de pensamento, tá? O direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual, principalmente a de escolher o trabalho e, finalmente, a justiça, que devia salvaguardar todos os direitos anteriores. Vamos entender um pouco isso aqui. Direito de ir e vir, né? Eu tenho o direito de ir e vir, de executar lutar pelos meus direitos e viver ali também, defendendo e cumprindo os meus deveres, certo? Direito à propriedade.
propriedade privada, né? Direito a ter uma casa, direito a ter um comércio se eu investir nisso e assim por diante. Então, nós temos países, esse é um problema gigantesco, né, dos Estados Unidos, porque a questão da hipoteca é algo muito caro, né? É muito difícil você ver programas como existem em outros países e no Brasil, para que as pessoas disponham de um lugar para morar. Então você passa a vida pagando para o teu filho continuar, para o teu neto terminar de pagar aquela casa, tá? Que aí vai ser na terceira geração. Por quê? Porque o custo é muito alto, tá bom? A liberdade contratual, de você não ficar preso ali, né, a contratos que exploram, tá? E o direito de escolher o trabalho também, porque é uma sociedade que viveu muito com a questão da escravidão e muitas pessoas, pela cor da pele, pela classe social, muitas das vezes não tinham direito de escolher, porque elas tinham que pegar ali o que sobrou, o que tinha, né? Não tinha tanto direito à escolha, certo? Só revisando, segundo Marshall, naquele momento, procurando garantir a liberdade religiosa, né? Deixa eu pegar aqui o nosso pincel, e de pensamento. Por que liberdade religiosa? Porque em alguns países, né, por exemplo, os Estados Unidos, ele é maioria judia, né? São judeus, protestantes, né? Não é como no Brasil, que a maioria são cristãos, tá? Na maioria das vezes tradicionais, e assim por diante, tá? Então, eles buscavam aqui garantir essa liberdade religiosa e de pensamento. Então, eu tenho que ter liberdade para pensar nas ideias e nos pensadores que eu respeito e valorizo. Deixa eu só limpar essa tela para a gente direcionar melhor, certo? Então, aqui, liberdade religiosa e liberdade de pensamento. O direito de ir e vir, certo? E o direito à propriedade, tá? A liberdade contratual, aqui eu vou marcar com marca-texto, né? Direito de ir e vir, direito à propriedade, liberdade contratual e, principalmente, a de poder escolher o meu trabalho. Finalmente, a justiça deveria fazer o quê? Vamos mudar de cor, salvaguardar todos os direitos anteriores, né? Então, todos os direitos que a gente leu antes de tudo ali, tinham que estar salvaguardados ou respaldados para o cidadão, tá bom? Aqui, olha, quando a gente fala de propriedade, direito à propriedade, a gente fala de propriedade privada, né, de eu ter direito à minha casa, né, de eu ter direito de ter uma moradia e assim por diante. E por mais que pareça simples isso, né, que as pessoas têm as casas e tudo mais, em alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, o metro quadrado, na Europa também, algumas regiões da Europa, o metro quadrado é muito caro. Então, uma geração compra a casa, começa a pagar a propriedade, o filho, que é a segunda geração, continua pagando, e na terceira geração que eles vão conseguir quitar aquele imóvel, aquela propriedade. Quando vocês escutarem falar nos filmes, em documentários, nos jornais sobre a hipoteca, problemas com hipoteca, é justamente por causa dos juros absurdos que as pessoas pagam, né, lá fora, para poder terem direito à moradia, tá bom? Continuando, os direitos políticos, né, estão relacionados com a formação do Estado democrático representativo. Vamos colocar aqui uma caneta, né, e vamos continuar. O Estado democrático representativo envolve os direitos eleitorais, né, a possibilidade de quê? De eu poder escolher o meu político, do cidadão poder eleger, né, os seus representantes e ser eleito para cargos políticos. Então, da mesma forma que eu tenho que ter o direito de escolher o meu representante, elegendo ele, eu também tenho o direito de me candidatar para me tornar um político também, tá bom? O direito de participar, né? De quê? De associações políticas, como o quê? Partidos e sindicatos, e o direito também de protestar, tá? Vamos dar uma relida aqui, uma reanalisada. Por que o Estado está com E maiúsculo? Porque quando a gente fala de Estado com E maiúsculo, a gente está falando de uma sede de governo, né? Quando eu falo assim, o Estado precisa tomar conta disso, né? Esse E com E maiúsculo é uma sede de governo, ele toma conta de toda uma estrutura. É diferente de quando eu falo assim, o Estado de Rondônia, o Estado de São Paulo, que é com E minúsculo, porque eu estou me referindo a uma localidade geográfica, tá bom? Vamos aqui para... Deixa eu limpar esse slide. Pronto, no século XX também chegou a vez dos direitos sociais, certo? Serem postos em prática. Então, tudo aquilo ali que estava na teoria, a gente passa agora a colocar em prática. Segundo Marshall, segundo a cultura dele, segundo ali o ambiente que ele vivia, né? As pessoas passaram a ter direito à educação básica, vamos marcando aqui comigo,
assistência à saúde, programas habitacionais. Lembra que eu falei ainda há pouco, né, que era difícil comprar uma casa, a questão da hipoteca que é muito alta? Então, por isso nós temos os programas habitacionais. Em alguns estados são mais fáceis, né, em alguns países também, em outros não, tá bom? Transporte coletivo, que a gente conhece por ônibus, metrô, trem, né? Na nossa região norte, a gente não dispõe de trens, né, como em outras regiões, tá bom? A gente vai ter ali a partir do Maranhão e Tocantins, se não me falha a memória, né? Mas para a nossa região norte, de modo geral, por ser muito extenso o território, a gente não foi ligado com a malha ferroviária do nosso país, o que é uma pena, porque ajudaria no frete para as coisas que a gente precisa. Sistema previdenciário, para garantir a minha aposentadoria, a de vocês, né? No caso aqui, a gente está falando da região dele. Programas de lazer relacionados ao quê? A praças, show, brincadeiras, esportes, assim por diante. E o acesso ao que é um sistema judiciário de qualidade, né? O jurídico. Se eu tenho ali alguma condenação, eu tenho que ter o direito de me defender, de provar e assim por diante, lutar pelos meus direitos. Isso tudo está dentro dos direitos sociais. Então, qual seria a ideia principal, né? Ou, em resumo, a ideia de Marshall, né? A cidadania só é plena se dotada de todos os 3 tipos de direito. Quais são eles? O direito civil, os direitos políticos e os direitos sociais, né? Como civil, como cidadão, eu tenho que ter direito de ir e vir, né? Meus direitos preservados, viver ali cumprindo com os meus deveres e lutando pelos meus direitos. Os direitos políticos, a gente citava o direito de votar, o direito de poder escolher os nossos políticos representantes e também de representar o povo. E os direitos sociais entram ali, seja o transporte coletivo, a educação, o lazer, os esportes e assim por diante, certo? Agora a gente entra na temática da cidadania hoje. Eu vou deixar vocês com uma imagem para vocês refletirem rapidinho e fazerem anotações do que vocês conseguem observar. Eu vou limpar aqui para que vocês possam refletir sem nenhuma interferência. A gente chama de leitura visual, né? Quero que vocês olhem, se precisar dar uma pausa no vídeo depois que eu terminar de falar. E eu quero que vocês olhem para essa imagem e façam uma leitura dela. Tá? O que vocês conseguem ver? Pessoas, ótimo, né? Então observem o corte de cabelo, a vestimenta delas, as cores, o que está escrito, quais são os símbolos que nós identificamos, né? Tudo representa a cultura. E como a gente fala de Brasil, porque a bandeira está bem no meio, eu quero que vocês tentem identificar de que período a gente está falando, do que esse povo está falando, o que representa para a gente. Tá? Vou dar uma pausa para vocês poderem refletir sobre isso e fazerem anotações com tópicos. Agora, ajudando vocês a refletir sobre. Nós vamos ter aqui, né, uma imagem com várias pessoas, né? E eu quero que vocês reflitam que a maioria delas estão com cabelo grande, né? Por quê? Porque era uma época onde, aqui barba, né? Barba aqui também. Era uma época onde as pessoas usavam calça boca de sino, o cabelo... Principalmente existia uma luta da negritude pelo cabelo black power e assim por diante. Tá? Aqui a maioria das camisas são brancas, provavelmente relacionadas a algum partido político, alguma escola, algum sindicato. Percebam também que nós temos uma frase, né, que está por trás da bandeira nacional, certo? E aqui nós temos, queremos eleger o presidente, né? Uai. Queremos eleger o presidente, uai. E com essa expressão uai, a gente identifica, ou pode identificar, o local onde está acontecendo essa reunião, né, essa manifestação, ou o grupo, de onde o grupo se destinou. Porque ele pode aqui ser um grupo de Belo Horizonte, de Minas, que foi para Brasília protestar. Em que período? Direta e já, né? Que eles queriam, o povo lutava pelas eleições diretas para poder votar e escolher o seu presidente, certo? Então, tanto pode ser em Belo Horizonte, como pode ser em Brasília, numa caravana, num grupo. E por que a gente está refletindo, né, com essa imagem? Porque para que a gente viva a cidadania hoje, com os direitos que nós temos hoje, lutando pelos outros que a gente ainda não conseguiu, né, encontrando desafios e superando eles,
essas pessoas todas precisaram ir para a rua, né, pintar o rosto e lutar pelos nossos direitos, tá certo? Então, essa é a primeira reflexão. Na próxima, eu deixei marcado aqui, né, nós temos, diferente dessa multidão, nós temos uma mulher. Né? Eu imagino que seja uma mulher, pela vestimenta, não é? E pelo perfil corporal. Tá? Pode ser na região dos Incas, né? E assim por diante, pode ser na China. Aqui não tem, a gente não está com referência para dizer e também não, né, não vai atrapalhar a nossa reflexão. Nós temos aqui, olha, um tipo de cultivo, né, feito com essas águas represadas, que elas passam e fazem um processo de filtração para irem irrigando, né, num processo tipo de cascata. Isso é milenar, esse processo. Eu já participei de uma palestra do professor Boaventura de Souza Santos, que é português, isso foi no Amazonas, lá em Manaus, e ele falava que tentaram substituir esse processo de cultivo aqui por maquinários de primeira linha e tudo, e assim, foi um fiasco. Foram milhões jogados fora, porque por causa das regiões de montanha, essas regiões montanhosas, com vales e tudo mais, esse é o processo mais acessível, ele não tem um custo alto, né, é fácil de manter e não adianta colocar tecnologia se ela não vem para somar e melhorar a vida das pessoas. Tá? Então aqui a gente tinha uma multidão e aqui nós temos uma pessoa trabalhando, né, e fazendo ali dentro, porque a gente trabalha a cidadania hoje, né? Então, o que era cidadão ontem, o que é cidadão nessa cultura que pode ser chinesa e tudo mais. Então, eu quero que vocês façam essa reflexão. Que assim como você pode estar aí no campo, né, numa aldeia indígena, numa comunidade quilombola, né, a gente também está aqui, às vezes na capital, fazendo nosso trabalho, estudando, tá? Ter essa reflexão da cidadania, que dependendo de onde você, do lugar que você está ocupando, né, você tem os mesmos direitos das outras pessoas. Vamos continuar aqui. Cidadania, né, uma conquista, um bem social. Deixa eu colocar outra cor, que essa está muito escura, tá bom? Uma conquista. Então, a partir da luta de pessoas como essas aqui, que lutaram para eleger o seu presidente, né? A gente tem aqui, ó, pessoas numa silhueta, mulheres, que lutaram para conquistar o direito ao voto, porque até muito tempo, até um tempo atrás, segundo você estuda, a gente estuda História e Geografia, as mulheres não tinham direito ao voto. Né? Então, acompanhe comigo aqui. Ó. A conquista e a manutenção, a ampliação desses direitos dependem das ações dos indivíduos e dos grupos que lutam por seus interesses por meio dos movimentos sociais, que é uma das temáticas mais estudadas dentro da sociologia. Né? Os movimentos sociais. A luta de alguns por todos, certo? E aqui, o que seria então, para a gente ir finalizando... Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a possibilidade de uma vida plena e saudável, tá? A cidadania também não é dada, mas construída, tá? Ela é um processo de organização, participação, intervenção social de indivíduos ou grupos sociais, tá? Então, para que a gente obtenha ou viva uma cidadania plena e saudável, a gente precisa construí-la através do quê? Através de muita organização e planejamento, né, num processo de muita organização e planejamento, de participação, de intervenções sociais. Se eu estou vendo um lugar onde existe abuso, né, maltratos com crianças, com animais e tudo mais, aquilo afeta a nossa sociedade. Porque quando a pessoa vai lá e prejudica e faz mal aos animais, ela está mostrando o caráter que ela tem. E da forma como ela faz com aqueles animais, ela também vai acabar, segundo a psicologia e a psiquiatria, levando isso para problemas sociais, onde ela vai poder atacar indivíduos pelo grau de frieza. Tá? E também aqui os grupos sociais que se juntam para poder construir essa cidadania. Aí nós temos uma frase final desse slide, onde a cidadania vem, não é? Aqui, ó, comigo, de lutas e é permanente, tá? Esse povo todo que a gente falou, que a gente viu aqui, ó, as pessoas batendo as mãos, né? Então, essa cidadania, ela vem de muita luta, ela é construída por esse processo de luta, organização, participação, intervenção desses grupos de indivíduos e ela vem para ser permanente. Para o quê? Para que a gente possa ter uma vida plena,
e saudável, tá bom? E aqui, a cidadania hoje, o bem viver na América Latina, tá bom? O conceito ecologizado que caracteriza a relação humanos-natureza, né? Depois, a gente vai ter as constituições andinas do Buen Viver, Vivir, né, do Equador, e o Vivir Bien, da Bolívia, o constitucionalismo andino, tá? Depois, centrados no respeito às diferenças socioculturais das populações da América Latina, tá bom? E as relações com a mãe natureza, ou desculpa, com a mãe terra e os direitos da natureza, tá bom? Aqui, recentemente, alguns países latino-americanos põem em debate uma nova noção de cidadania, né? Rompendo com a perspectiva eurocêntrica, deixa eu marcar de outra cor para explicar, e colonizadora, né? Depois, no outro tópico aqui embaixo, uma cidadania plural, né? Que é para vários, né? Que não é simples, que não é singular, e interétnica, né? Onde várias culturas e várias etnias se relacionam e se interrelacionam, novos, velhos caminhos e assim por diante. Só para finalizar, nós temos aqui o termo eurocêntrico, que seria a Europa como centro do universo, ali, da cultura, né? Que colonizou boa parte dessas regiões, né? Seja andina, seja brasileira, na América Latina. Tá bom? Então, era esse o nosso tema da aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês, né? Por vocês estarem aí com paciência, olhando os slides comigo, estudando. Façam as anotações, mandem para a gente se vocês tiverem mais dúvidas que a gente não conseguiu sanar. Eu agradeço a participação e vejo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau.